Qual a melhor seção para você usar na tua casa? Fica nesse vídeo porque é disso que a gente vai falar hoje. Oiê! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da ArcStru. Eu me chamo Edna Dias, sou arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. Hoje a gente vai falar de seção de pilar. Mas olha, faz muito tempo que eu tinha pedido pro senhor Osmário, que senta aqui na frente, que no caso não tá aqui agora, senão ele já estaria me respondendo alguma coisa. Faz um tempão que eu falo pra ele, ai, por favor, corta um pedacinho de perfil, um perfil tal, pra mostrar pro pessoal, pra eles entenderem a diferença. E ele fala, eu corto, corto. E não corta nunca. Mas tudo bem, eu sei que ele é bem ocupado. Mas esses dias ele preparou uma aula, onde ele falou disso lá pros alunos do método. E aí eu vi os perfis tudo dando sopa ali. Eu falei, mas é agora que eu faço esse vídeo falando de perfil? Vamos aprender então quais são as seções de perfis metálicos mais utilizadas em casas de estrutura metálica, quais as vantagens de cada uma e até que ponto você, que é o dono da casa, ou você, que é o projetista, tem autonomia para escolher, para especificar essa seção. E já vou te adiantando que você tem autonomia sim, tá? Para muita coisa, então vale a pena ficar nesse vídeo. A primeira coisa é você entender o que é seção de um perfil. Faz de conta que isso aqui é um perfil. Não é. Isso aqui é um tubo de PVC. Porque é leve, é fácil de manobrar, então por isso que ele tá aqui. Mas faz de conta que ele é um perfil. Eu seccionei ele. Você concorda? Isso aqui era um tubo de 12 metros. Eu seccionei, eu dividi, eu cortei. Quando eu corto e olho de lado aqui, ó, ou aqui, ó, eu tenho a seção desse tubo aqui, que é um tubo de PVC. Seção já é, então, o efeito daquilo que é seccionado. Então isso aqui era um grande perfil. A gente seccionou ele, a gente dividiu, cortou ele e a gente olha de lado e vê o formato que ele tem. E aí esse formato tem um nome, esse formato tem outro nome, esse formato tem outro nome e assim por diante. A gente vai falar deles hoje. Tem uma coisa importante que você tem que entender nesta questão de perfil aí, metálico, que existe duas formas de você fabricar um perfil metálico. Isso não é você dono que vai especificar, nem o arquiteto. Quem vai determinar esse melhor perfil, como ele é fabricado, é o projetista. Porque ele vai levar em conta a facilidade de encontrar esse perfil, além do desempenho estrutural dele. Mas é importante você entender que a gente tem perfis dobrados e perfis laminados, tá? Perfil laminado é aquele perfil da onde sai o tarugo metálico aquecido, meio que derretido, sabe? Como se fosse, gente, visualiza aí, tipo um chocolate. Já no formato, quando você pega a barra de chocolate, sabe a barra de chocolate? Você deixa lá, esquece, eu já fiz isso. Esquece lá no painel do carro, meio-dia. Aí a barra de chocolate fica lá derretida. Aí você coloca alguma coisa em cima dessa barra de chocolate. Ou você coloca uma caneta, ou você aperta com o dedo e deixa. E quando ela endurecer, ela vai ficar com esse formato disso que você pôs em cima. O perfil laminado é isso. É como se fosse a barra de chocolate, só que o formato de tarugo, assim, meio retangular. Tem vários formatos, na verdade. Do aço aquecido, esses tarugos já saem da usina e por ele passam rolos que dão o formato desse tarugo. Pode ser um formato assim, ó, por exemplo, tá? Assim como o formato mais usual são as chapas. Então eles passam por rolos que deixam bem fininho, como uma massa de pastel ou uma massa de macarrão, quando a gente afina muito no rolo, sabe, no cilindro, deixa bem fininho. Então são esses os formatos do aço laminado. Posso ter vários formatos conforme o rolo que eu utilizar. Quando eu tenho a chapa, essa chapa, se dobrada, forma o perfil dobrado. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma seção feita com perfil dobrado. Isso aqui era uma chapa. Então isso aqui foi feito lá, o tarugo metálico, foi prensado, passou rolo, virou uma chapa e a chapa eles dobraram e transformaram nesse formato aqui. Acho que aqui tá mais fácil, ó. E você enxerga lá dentro até, tá vendo aqui dentro? A solda para poder fechar esse formato aqui quadrado. Ou você pode ter o perfil laminado, é quando o rolo passou um rolo aqui, aqui, e deu esse formato aqui para esse perfil. Então essa é a primeira coisa, existem perfis dobrados e perfis laminados. Isso é só a critério de conhecimento, porque quando você for olhar
os orçamentos de material da tua casa ou até o projeto estrutural, vai estar especificado lá, por exemplo, perfil U laminado ou perfil U dobrado. E você pode ficar na dúvida, nossa, 2 perfil U, por que um é laminado e um é dobrado? É porque muda a forma de fabricação deles, tá bom? E aí a gente chega efetivamente no nome dos perfis. Por exemplo, isso aqui é um perfil U dobrado, é um perfil U. Isso aqui é uma cantoneira dobrada também. Isso aqui é um perfil I laminado, não é dobrado. Isso aqui também é um perfil I laminado. Você percebe que ele fica aqui, ó, com os cantinhos diferentes. O nome correto desse perfil não é I, tá? O nome correto desse perfil aqui é um perfil W. Eu sei, eu fiz esses dias uma enquete no Instagram perguntando qual desses perfis é um perfil I. O correto é falar que esse aqui é um perfil I, porque o único nome que ele tem é I. Ok? Inclusive um I de abas inclinadas. É fácil você entender, ó. As abas dele, tá vendo que essa bordinha aqui tá menos espessa do que essa parte aqui? Ele tem uma inclinação pro final dessas abas. Ele é um perfil I de aba inclinada. Esse aqui já não. Esse aqui é um perfil I de abas retas. Ó, aqui eu tenho a mesma espessura ao longo, que aqui dá pra ver melhor. Ao longo dessa aba eu tenho a mesma espessura, ela não tem essa inclinação. Por conta disso, ele tem o nome de perfil W. O W do que é? Porque daí o que dá um nó na cabeça do nosso cliente? Principalmente quando a pessoa é leiga, né? Na minha cabeça ainda dá um nó, até esses tempos aí dava um nó ainda. E eu ainda muitas vezes chamo isso aqui de perfil I, porque ele tem a forma de um I, né? Mas por que dá esse nó? Porque assim, tem um formato de I e se chama I. Aí esse aqui tem o formato de U e se chama U. Aí esse abençoado tem o formato de I e se chama W. E essa aqui era a confusão. W é um perfil wide flange, que são abas, eu até anotei, flanges largas, que é não ter aquela inclinação aqui na forma de fabricar. Esse perfil foi desenvolvido especificamente para construção civil. Se você olhar, esse aqui é muito parecidinho com trilho de trem. Não parece? Trilho de trem, ó. Esse aqui foi desenvolvido para construção civil. Ele facilita as fixações. Se você imaginar soldar ou fixar com parafuso, uma chapinha, um elemento de ligação aqui em cima, ó, você consegue entender que nesse que tem as abas retas, é muito mais fácil e eficiente do que se eu quiser usar um desse aqui, que tem as abas inclinadas. Tem outras questões nisso tudo, tá? Na escolha do perfil para tua casa, entre esses dois, entre o perfil I e W. Vai envolver desempenho para a estrutura, o que você precisa naquele elemento específico, se tá fácil de você encontrar, peso por metro linear. Via de regra, o mais usado para construção civil é esse aqui, ó, que é o perfil W. A gente tem também os tubos. E aí tubo, eu só tô com esse aqui, que é o tubo quadrado. Mas tubo, a gente tem também o tubo redondo, que é muito usado também na construção de casas, o tubo redondo em estrutura metálica. Tem outro perfil que eu quero mostrar, que é o U enrijecido. Isso aqui é uma amostra de parede de steel framing que um fornecedor me deu há muitos anos atrás, nem me lembro quanto tempo. E aí você enxerga que ele era para ser um U, esse aqui da minha mão. Você enxerga que era para ser um U, só que aí ele enrijece, ó. Ele era um U, ó. Esse perfil aqui era um U. E aí tá vendo essas abinhas aqui? Essa aqui e essa aqui, ó. É o que faz ele ter o nome de perfil U enrijecido, tá? Esse aqui, perfil enrijecido dobrado a frio, é mais utilizado em steel frame. Esses são alguns dos perfis. A gente tem também barra chata, barra redonda, mas falando de perfil para estruturar a casa, os mais usuais são esses que eu mostrei. Os tubos, quadrado e redondo, perfil W e cantoneira. Essa aqui é uma cantoneira dobrada, vocês já entenderam, né? Laminada. E aqui um perfil dobrado. Se ele fosse laminado, gente, a diferença é que esse cantinho aqui, ó, seria reto. Eu vou pôr uma foto aqui, vou deixar esse e pôr uma foto do lado do perfil U laminado para vocês verem a diferença. E a cantoneira também, ó. Essa é a cantoneira dobrada. Tem uma dica de ouro que eu costumo dar para todos os alunos, sejam os projetistas, porque a gente tem aluno leigo, aquela pessoa que quer uma casa em estrutura metálica, mas quer ser um agente atuante nesse processo, quer entender onde é que esse dinheiro está sendo gasto,
quer entender das escolhas de projeto, quer ter uma voz ativa, não ficar boiando nesse investimento grande e importante que é a construção da casa. A gente também tem alunos profissionais da área, tá? Que aprendem como utilizar de maneira viável a estrutura metálica nos seus projetos. Independente do aluno, para todos essa dica de ouro vale, que é uma escolha simples de seção de tubo para querer na tua casa. Vamos lá. A gente tem esse formato de seção, que é o quadrado, o tubo em si, que é o quadrado ou o circular, aonde eu tenho toda uma área interna. Aqui eu tenho uma área interna que eu não consigo tratar adequadamente. Eu não consigo pintar, por exemplo. Posso galvanizar esse tubo. Galvanização, se você não sabe, tem uma live inteira aqui que explica, mas é um tratamento de superfície onde eu mergulho essa peça numa cuba de zinco derretida. O zinco gruda nessa peça, não assim a peça enferrujada, né? Primeiro a gente faz um jato nessa peça aqui, depois você mergulha ela na cuba de zinco e o zinco derretido gruda na superfície do aço, protegendo ele, servindo de ânodo de sacrifício. Lembra a aula de química? Acho que era em química que a gente aprendia isso. Entre os metais tem aqueles que são menos nobres e esses se sacrificam para o mais nobre continuar intacto. E quando eu tenho o revestimento com zinco derretido, o zinco derretido é menos nobre e ele passa a ser o ânodo de sacrifício. Ele reage com o meio externo e não deixa o aço enferrujar. É basicamente isso. Por cima dessa galvanização eu posso pintar para tirar aquela corzinha mais dourada. Isso aqui é galvanizado, por exemplo. Aí eu tiro essa cor mais prateadinha, eu posso pintar, tem essa opção. Mas se eu tenho um tubo, que é um perfil, que é uma seção fechada, aqui dentro eu não consigo pintar. Então, se eu for usar ele, claro que eu posso usar assim, quem vai especificar é o projetista, mas é importante você entender que caso este perfil demonstre algum tipo de patologia, é mais difícil você consertar. Por isso que para regiões de praia, onde o ambiente é o mais agressivo que a gente tem, para todo tipo de material, não só para o aço, a gente recomenda seções abertas, porque aqui eu consigo enxergar toda a lateral dessa seção, ou aqui É a mesma coisa para pergolado, por exemplo. Para pergolado, a gente sempre especifica um perfil aberto. O pergolado tá lá fora tomando chuva. Se eu especificar esse e fizerem um furinho aqui, por exemplo, fique molhando aqui dentro e tal, onde eu não consegui pintar, e digamos que num pergolado essa minha estrutura não foi galvanizada, porque não é uma estrutura da casa, é uma estrutura de decoração, eu posso perder esse pergolado em um tempo muito mais rápido do que se eu fizer ele com um perfil aberto, por exemplo. Claro que guardando as devidas proporções, eu não vou usar um negócio desse tamanho pra fazer um pergolado. Pode ser um menorzinho, entendeu? A gente tem também um formato chamado perfil cartola, que também é uma seção aberta e a gente usa muito para prender telhas. Vou pôr aqui uma foto do perfil cartola. Eu lembrei do nome, dos deles é o meu favorito o nome. E aí, essa seção aberta é muito importante se você quer, por exemplo, uma casa na praia. Porque caso apareça algum tipo de ferrugem, patologia, primeiro assim, se eu fizer um furo aqui, tá tudo certo, porque do outro lado foi pintado tão bem, então não tem problema, certo? A água passou e vai para outro lado, não tem problema se isso acontecer. Primeiro que aqui eu tenho todo um perfil inteiro aberto, então eu enxergo toda a superfície onde eventualmente vai aparecer ferrugem. Então, esse lado aqui que tá pintado, você tá vendo que ele não tem aqui, nessa superfície. Ele tá muito mais conservado do que essa, que não foi pintada. Então, apesar de um perfil quadrado ter sim uma economia, porque ele pesa menos por metro linear, dependendo de quanto de carga ele vai poder usar, tem que, claro, fazer essa avaliação junto com o projetista estrutural. Em alguns casos, a gente ainda sugere que você use o perfil aberto, onde você consegue pintar e dar tratamento em todas as superfícies e enxergar elas. Qualquer uma dessas seções, quadrado, cantoneira, U, I, W, X, Y, Z, qualquer uma das seções você pode optar por deixar à mostra ou deixar escondida. Você pode embutir dentro da tua parede, embutir dentro de nichos, fazer todas essas seções para o lado de dentro da parede e a parede projetada para fora da casa.
Para todos os tipos de seções você tem essa opção. E isso é uma escolha arquitetônica. A escolha arquitetônica não é só do arquiteto, é do dono da casa com o arquiteto. Então essa escolha arquitetônica pode partir de você, se você vai deixar esses perfis à mostra para o lado de fora, à mostra para o lado de dentro, ou totalmente embutido dentro de uma parede. Lembrando que a parede de uma casa em estrutura metálica pode ser feita em qualquer tipo de material de fechamento. Bloco cerâmico, bloco de concreto, steel framing, wood framing, telha metálica, tijolo de solo cimento, bloco de concreto celular, EPS, o que você for usar para fechamento da tua parede vai funcionar tendo pilares e vigas em estrutura metálica. Agora eu quero mostrar algumas imagens de casas com estrutura metálica para a gente identificar o tipo de perfil que foi utilizado. Acompanha comigo aí! Nessa primeira imagem, a gente está vendo uma casa de 2 andares com telhado embutido. E aqui a gente enxerga perfis tubulares, leves, esbeltos, fazendo a sustentação do segundo andar. Eles não estão expostos. Eles estão protegidos pela parede de vidro. Então, dessa forma, esses tubos estão sendo considerados protegidos. Poderia usar sim em região de litoral sem problemas, tá? Eles estão pro lado de dentro, protegidos da chuva, do sol, do vento, todo um fechamento externo em vidro. Nessa casa aqui, a gente tem uma mistura de perfis. Então, ó, dá para misturar vários tipos de perfis. Eu gosto de fazer isso em vários projetos. Aonde dá para colocar tubo, que é mais barato? Vamos pôr tubo, meu povo. Onde a gente tem que usar um perfil W? Vamos usar um perfil W. Aonde a gente tem que usar uma cantoneira? Vamos usar uma cantoneira. Eu gosto dessa movimentação. Eu acho que fica um projeto, dá a impressão que é um projeto mais inteligente, porque ele acaba tendo vários elementos. Olhe para essa casa e veja o que você acha. Outro dia eu falo do telhado verde dessa casa, outro dia eu falo dessa estrutura aqui não ter tratamento de superfície. Mas que pode ser também, tá? Mas a gente tá vendo, ó, 2 pilares tubulares, 3 na verdade, aqui tem outro, ó. Pilares em aço tubular. A gente tá vendo aqui, ó, vigas de seção W, aqui também com reforço. E lá dentro a gente vê, ó, 2 perfis U formando um tubo que sustenta a laje steel deck que recebe esse telhado verde. Essa casa é incrível. Nessa casa, gente, eu gosto tanto da paleta de cores, não tem nada a ver com o assunto, mas só deixa eu falar isso, por favor. Gosto tanto da paleta de cores dessa casa, que é tudo num tom terroso, que repare, até o pinheirinho deles secou e eles deixaram aqui que ficou bonito. Essa casa, ela aparece completa na nossa live sobre chalé. Essa casa é com perfil U. Perfil U enrijecido, olha lá em cima, ó. Perfil U enrijecido. É esse perfil aqui, ó, que eu te mostrei, que é o perfil do steel framing. É esse perfil que eles usaram ali, inclusive galvanizado. Conseguiram fazer uma estrutura bem leve, deixa eu mostrar, tem outra foto, ó. Conseguiram fazer uma estrutura bem leve. Eles usaram também treliças. Eu não consigo ver qual que é a seçãozinha do perfil dessa treliça. Dá a impressão que é uma barra, mas eu não sei. E aqui a gente vê, ó, bem certinho, vou deixar até maior. Ó, o perfil U enrijecido, tá vendo que é um U enrijecido? Agora você não esquece mais, né? U enrijecido. E lá em cima uma cobertura com telha metálica simples. Aqui a gente vê, tem outra foto dessa casa. Nessa vista que a gente tá pegando aqui, você vê muito perfil W, ó. Inclusive, a parte de baixo dele fica à mostra, mesmo onde tem forro. Ela é a mesma casa aqui, ó. Só que aqui você tá vendo o perfil tubular. Inclusive tem as soldas que a gente enxerga em vários lugares. Então é um perfil tubular quadrado e aqui um perfil tubular redondo, tão bem protegidos por essa parede de vidro em volta. Então aqui não teve a preocupação como eu vou ligar o vidro ou a parede no meu pilar tubular redondo, porque aqui eles colocaram por fora, alinharam por fora a parede dessa casa. E tem mais uma curiosidade. Às vezes você vai falar com serralheiro, soldador, montador, às vezes até uma empresa estruturista, uma metalúrgica. E eles vão chamar isso aqui de metalão ou metalon. É um apelido que o perfil de seção tubular tem
e isso faz com que ele pareça de menor qualidade, pareça inferior, mas ele não é. Aqui a gente vê essa casa inteirinha no perfil tubular, no que eles chamariam de metalão. Então a gente tem aqui, ó, o perfil tubular quadrado aqui, fazendo o suporte do pergolado, ó, que inclusive não colocaram os parafusos tudo, não, vou mandar uma carta avisando eles disso. Aqui são pilares tubulares, lá dentro também, mudam as dimensões dos pilares, mas são todos tubos, inclusive as vigas. E essa aqui é a casa Jacu Rabudo. Eu gosto de mostrar a casa Jacu Rabudo porque toda essa parte dela foi feita com estrutura metálica. Eu sei, a maioria de vocês acha que não, porque ela ficou com a mesma carinha do restante, que era em alvenaria, em concreto armado. Na verdade, em alvenaria só, paredes estruturais, sabe? Como era feita 40 anos atrás. A gente até teve que fazer um reforço de pórtico metálico, vou deixar aqui o link para você ver, que vale muito a pena esse reforço que a gente fez nessa casa. A parte nova, a gente seguiu a mesma linguagem da casa existente, então a gente escondeu a estrutura. Tem foto aqui de como foi a montagem das paredes, ó. As paredes foram montadas assim, com o perfil tubular, inclusive esse aqui. Esse é merminho aqui, embutido dentro das paredes de alvenaria. Então eu tentei pegar mais ou menos o mesmo ângulo, ó. Essa janela que você tá vendo aqui é essa janela aqui. E isso que você vê aqui embaixo se chama contraverga. As janelas, as aberturas precisam ter vergas e contravergas quando são janelas. Aqui é uma casa que a gente fez em Balsa Nova, no Paraná, e essa casa você enxerga as vigas em perfil W, mas você enxerga aqui um lindo pilar de seção tubular. Esse é um exemplo de casa que eu peguei na internet, onde a gente enxerga que aqui não é uma viga de seção W e nem uma viga de seção I. São dois perfis U's que eles colaram, um assim de costinha pro outro assim, sabe? Fazendo esse formato. Tem outra foto. Aqui a gente enxerga bem, ó, estão vendo? E ficou bem interessante também poder usar dessa forma o perfil U. Aqui é uma foto da Vila Terraço. Esse projeto é nosso também, e aqui toda a estrutura metálica que você está enxergando, nesse caso aparente, então não ficou escondida, foi feita com perfil W. Outra coisa importante para eu te falar, e que numa reunião essa semana passada, com um cliente de projeto, ele levantou essa bola e agora eu tô com ela para passar para vocês, é o seguinte: quem não gosta de acumular pó nos cantinhos, esse perfil aqui, a amostra, ele talvez te dê toque. Eu particularmente não gosto de acumular pó nos cantinhos, mas ele na estrutura da casa não me incomoda. Mas aqui, ó, vai sim ter um acúmulo de pó, principalmente pro lado de dentro da casa. O lado de fora chove e tudo mais, acaba dando uma limpada. Mas se você tem esse toque, vale a pena você pensar se vai deixar ele à mostra ou não. Aqui nesse caso a gente deixou à mostra e ninguém nunca se queixou disso pra mim. Aqui uma outra foto da Vila Terraço. E aqui a gente enxerga que os pilares estão próximos assim um do outro, porque eles estão vencendo um grande vão no outro sentido. Eles estão vencendo quase 10 metros, se eu não me engano, porque a gente não apoiou nada numa casa existente que já tinha aqui embaixo. Para fazer essa parte nova, a gente fez vestindo a casa existente. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha curtido aprender um pouquinho sobre as seções de perfis que você pode utilizar na tua casa. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação, você pode deixar aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários. E fica aqui o meu convite para você dar um pulinho nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Nos vemos na quinta-feira, 20 horas, porque tem live. Até!